Tá. todos conhecem. Então, pode falar um pouquinho dele e começar. Tá legal, obrigado. E me desculpe por já me colocar sentado aqui. Eu agradeço a organização, ao Daniel, né, a iniciativa. É uma honra enorme e um prazer. Vocês não imaginam dar uma palestra sobre esse assunto nessa sala. Essa sala aqui, para quem é mais antigo, era uma sala de aula, né? Eu tive muita aula nessa, e acho que vários de vocês também, né, com professores saudosos. O professor Márcio Giorgetti foi meu professor aqui, né? O Otto, o professor Rosalvo dava aula de bengala, que o pointer dele era uma bengala, não, um guarda-chuva, né? Eu colei grau nessa sala, então eu tenho um prazer enorme em falar sobre esse assunto aqui. Eu vou procurar ser muito rápido, tá? Eu quero chegar numas estatísticas para mostrar para vocês. E um aviso, né? Como eu estou falando sobre plataformas de compartilhamento, eu estou transmitindo essa aula ao vivo pelo canal aqui do YouTube, né? Já tem 2 pessoas assistindo lá, não sei se vocês enxergam aqui, tá? E eu vou procurar fazer assim o mais informal possível. Então me desculpem, sabe? Eu vou ser muito informal. É quase como um workshop, quase como um tutorial aí. Tá? Então eu não preparei nada muito formal. Mas vamos lá. Então eu vou falar sobre ensino de engenharia e através de plataformas de compartilhamento de vídeo, que é uma experiência que eu meio que sem querer eu fui entrando, né, e acabou, vocês vão ver, acabou crescendo muito mais do que eu imaginava no início. Eu também vou começar explicando a minha transparência de abertura aqui, porque eu acho que ela sintetiza, né, mais ou menos o problema que todo mundo que quer ensinar e quer ensinar engenharia de uma maneira geral sofre. Essa lousa monstruosa que está aqui atrás, digamos assim, é tudo que nós professores queremos passar para os alunos, né? A gente tem uma formatação, uma forma de raciocinar, uma linguagem que não é necessariamente a linguagem que o aluno está esperando ouvir. Então, o problema com, digamos assim, são três níveis, né? Todo aquele conteúdo que está ali na lousa, a forma como esse conteúdo vai ser passada, né, através da cultura, digamos assim, do professor, e a maneira como o aluno, de hoje principalmente, né, espera ou esperaria receber a informação. Então, vocês acham que quantos % disso que está na lousa vai realmente parar na cabeça do aluno e se torna operacional do ponto de vista de uma aplicação de engenharia na sua vida profissional, por exemplo? Esse é o grande problema do ensino da engenharia. Eu vou primeiro, então, descrever o problema e começar com uma frase. E vou explicar. E essa frase é essa que está aqui. Engenharia é uma atividade que requer erudição. A palavra-chave aqui é erudição. E, obviamente, eu não estou dizendo erudição no sentido Beethoven da palavra, tá? Então, eu tenho que explicar o que eu quero dizer com isso. Para isso, né, vou pegar um exemplo de uma aplicação, o exemplo da história de uma aplicação de engenharia para eu poder chegar onde eu quero e aí mostrar onde é que essas aulas e essa estratégia toda de ensino entra. Eu vou pegar o que vocês estão vendo aqui, é o problema da tecelagem, né? De você, no caso aqui, um tapete, aqueles tapetes persas que eram construídos ou tecidos manualmente. Imagina o trabalho, né? Cada fio tem que ser colocado ou não na posição certa segundo um desenho, né? Esse é o que se fazia antigamente. Depois de um certo tempo, vocês devem ter ouvido falar, né, do Jacquard, que ele bolou um tear mecânico, né? E o interessante ele é um sujeito extremamente prático, né? É um inventor, como é que fala, um comerciante, né? E ele inventou um tear que vocês podem ver aqui na foto, tá? Você tem, na verdade, então você tem o desenho que está codificado nesses cartõezinhos aqui, ou nessas placas de madeira perfurada, e em função dos fios que você alimenta a máquina, você tecia um desenho qualquer e de maneira muito mais rápida do que, né, o que se fazia manualmente. Mas vamos pegar isso como exemplo e tentar então destrinchar isso para vocês entenderem o problema do ensino da engenharia. O que o Jacquard fez? Ele inventou, na verdade, uma máquina flexível no sentido de que o resultado daquela máquina depende de um conjunto de instruções programáveis, tá? Que está codificado aqui, né? E dos dados, né? Se o fio é felpudo, se o fio é liso, então depende também dos dados, tá? E ambos poderiam ser mudados conforme o desenho, porque
da mesma maneira que o tecelão consegue tecer diferentes desenhos, né, a máquina também, bastando trocar o conjunto de cartões. Tá? Então, essa é, digamos assim, a invenção do Jacquard, tá? E os elementos que eu quero destacar nesse exemplo eu vou colocar aqui. Então, a primeira coisa que na verdade é revolucionária, né, é isso daqui, que a ideia, no caso o desenho, está codificado em um meio físico. São essas plaquinhas perfuradas. Tá? Isso por si só é bastante revolucionário. Outra coisa, os dados, aquilo que eu falei para vocês. O resultado vai depender do fio, se é assim ou se é assado. Né? A unidade de processamento. O que são essas unidades de processamento? São as agulhas que, se essa agulha encontra um furinho na placa, ela atravessa o furo e pesca a linha que tem que ser tecida ou não. Né? Então, é a unidade de processamento. Certo? Que mais? Aí tem toda uma parte de construção mecânica, e rodinhas, e rodanas, e lubrificação, e etc. Então, só aqui a gente vê uma série de aspectos da técnica, né, que estão orquestrados, que estão sinergizados numa mesma aplicação. Em cima dessa aplicação, que ela tem a sua história, né, chegaram alguns teóricos e teorizaram sobre isso tudo. Né? Alguns nomes vocês conhecem, o von Neumann, inicialmente o Babbage, mas recentemente, não, o Alan Turing, né? E o que eu falo recentemente é por causa do filme que foi feito, né, do esforço do Alan Turing no sentido de decodificar a Enigma. Eu imagino que vocês assistiram esse filme. Né? Mas o fato é que eles teorizaram sobre isso, construíram um arcabouço teórico porque o Jacquard era extremamente empírico, é isso que eu destaquei para vocês. E em cima desse arcabouço teórico o negócio explodiu. Tá? Então, estou indo muito rápido na história, mas em cima disso tudo, essa foto em preto e branco que está aqui é o primeiro computador, é o ENIAC, né, que vocês já devem ter ouvido falar. E do ENIAC, eu coloquei aqui várias coisas, né? Um laptop, algo parecido com esse que eu estou usando agora, telefonia celular, os algoritmos de compactação de dados, só isso é toda uma área, existem áreas de pós-graduação inteiras dentro da matemática só sobre teoria da informação. Né? Mas olha só todo o processo de evolução. Então vamos, em cima desse exemplo, que eu espero ter descrito em suficiente detalhe, né, vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, quais foram as áreas do conhecimento que foram orquestradas, que foram utilizadas nessa, digamos assim, cadeia de aplicações, do tear até o computador, digamos. Então, matemática, né, envolvia cálculo, teoria da informação. É possível, por exemplo, quer ver uma dúvida que aparece? É possível você estocar uma quantidade finita de informação num suporte físico infinitamente pequeno? Tá? A resposta é não, e é pelo mesmo princípio da incerteza do Heisenberg. Né? É um princípio análogo. Isso está dentro da teoria da informação. Ciência dos materiais, mecanismos, eletrônica, etc., etc. Tá? Então, para sumarizar, né, a aplicação de engenharia, e aí a gente vai falar do ensino, né, ela envolve o quê? Ela envolve uma série... A aplicação de engenharia, essa que eu acabei de falar, o computador ou qualquer outra, né, na verdade pode ser uma usina solar, como eu estou mostrando aqui, termosolar, tá? Ela vai envolver informações, ela vai envolver áreas de várias ciências. Né? Então ela vai envolver, no caso do nosso exemplo, a matemática, a teoria da informação, materiais, por exemplo, aqui nesse sistema solar, aqui circula, na verdade, uma mistura de sal líquido, uma mistura de sais que está na fase líquida. Então, toda a reologia desses sais, quando eles vão congelar ou não, tudo isso faz parte, né, digamos, do entendimento dos materiais da sua aplicação de engenharia. Fotônica, eletrônica, etc., mecanismos, energética, e como isso vive no mundo real, não pode faltar os aspectos econômicos ou técnico-econômicos, gestão, regulação, certo? Então, por exemplo, esse tipo de usina aqui, ele é de fonte renovável, mas é difícil competir com as fontes fósseis, que têm aí 150, 200 anos no mercado. Então, os governos, para incentivar, podem, né,
impor taxas ou criar mecanismos de estímulo ao desenvolvimento de fontes renováveis. Então essa parte aqui é também extremamente importante e tudo isso envolve, né, tem que ser orquestrado na aplicação da engenharia, é assim que eu estou colocando para vocês. Agora, se a gente tentar abstrair um pouquinho para tornar, o problema de quando a gente começar com o exemplo é que às vezes você fica prisioneiro do exemplo, né? Então vamos tentar tornar as coisas mais genéricas. O que está sendo orquestrado? Então, em torno da aplicação de engenharia está sendo orquestrado informação, 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 etc., informação, informação, etc., etc., etc. Né? E toda essa informação orquestrada, eu vou usar várias palavras, orquestrada, sinergizada, harmonizada, né, estruturada, tudo isso na aplicação de engenharia a gente pode dar o nome de conhecimento. Tá? Então, é nesse sentido que eu quis dizer que a engenharia é uma atividade, acho que é o próximo slide, a engenharia é uma atividade que requer erudição, e eu tinha dito assim, não no sentido Beethoven da palavra, mas no sentido de você tem que conhecer. Agora, imagina, o engenheiro tem que entender de lá, círculo de Moore, eu olhei para o Sérgio aqui, eu lembrei do círculo de Moore, não sei porquê, Sérgio, a resistência dos materiais e tal, né? Pois é, mas então, você tem que entender da resistência dos materiais, etc., etc., mas tem que entender de gestão, estou vendo o Carpinetti aqui também, né? Gestão, regulação, a parte econômica, taxa interna de retorno, se o meu investimento vai ser viável economicamente ou não. Né? Então é nesse sentido que eu estou usando, ou usei a palavra erudição no começo da apresentação. Engenharia é uma atividade que requer erudição, mas é nesse sentido daquelas áreas, das várias ciências que têm que ser orquestradas. E conhecimento também não quer dizer necessariamente sabedoria, né? Sabedoria, uma pessoa não erudita, uma pessoa não letrada, pode ser sábio. Tá? Mas essa é uma outra história, eu não quero entrar nesse assunto. Tá? Voltando ao problema do ensino de engenharia, que é por isso que eu estou aqui, afinal de contas, né? Eu estou até correndo um pouquinho, porque eu quero entrar nas estatísticas que eu vou mostrar para vocês. Então, feito esse preâmbulo, né, vocês podem discordar de várias, ou de tudo que eu acabei de falar, mas é só assim, é o que eu tenho na cabeça e como eu uso isso para explicar como é que eu faço as aulas. Então, eu vou voltar, né, no problema da engenharia, que seria aquela de transmitir toda aquela quantidade de conteúdo, sendo que eu, professor, tenho uma certa linguagem, uma certa forma de pensar, e o aluno, né, principalmente o aluno hoje, né, ele pensa Tetris, né? E aí eu não estou querendo dizer que eu já sou, né, antigo como os egípcios, mas é mais ou menos, tá? Mas então, esse slide, né, uma tela em branco com um quadriculado aqui, né, é mais ou menos, por isso que eu falei do Anfi 1 aqui chamava Anfi 1, né? Primeiro dia de aula foi aqui, primeira aula em 1980, né, primeira aula minha foi aqui, nesse anfiteatro, e a minha cabeça era mais ou menos essa tela aqui, né, vazia, mas com muita vontade de aprender, né. Naquela época, em 1980, a gente, né, pelo menos eu tinha muita confiança nos professores. Tudo que o professor falava eu achava que era importante. De forma alguma eu achava que não seria necessário. Então, o que o professor fazia? O professor, ele resistência dos materiais, cálculo 1, 2, 3, divisão polinomial, diagrama de equilíbrio do aço-carbono, ferro-carbono, que mais? Né? Mecanismos, treliça, instalações elétricas, tudo é super importante. Então, na verdade, lá naqueles, né, tempos de 1980, os professores passavam informações, basicamente, para a gente, né? E tudo era importante, par default, né? E a gente estudava. Então, se sobrasse algum tempo, lá no último ano, eu lembro, eu fiz aeronáutica, então teve 2 disciplinas de projeto de aeronáutica. Então aí, olha, uma aeronave é mais ou menos isso, esse subconjunto dessas informações. Você precisa de conhecer de materiais, um pouquinho de aerodinâmica, eventualmente a parte de econômica, porque esse negócio vai funcionar
num modelo econômico e tal. Então esse subconjunto que eu procurei desenhar aqui era uma aplicação e era mais ou menos o que era possível fazer. Isso aqui então era no tempo dos hieroglifos aqui, né? Qual é o problema desse modelo? A gente tinha muita informação, até porque o acesso à informação era muito difícil, tá? E então era dada a informação e sobrava pouco tempo para estruturar a informação, né? Porque eu tentei colocar essa ideia para vocês de que a aplicação de engenharia é a informação estruturada, é o conhecimento, tá? Então, naquela época, muita informação, porque isso que era difícil, e a estruturação da informação ficava bastante deficiente. Como é hoje? Então, imagina, o aluno chega hoje aqui, aula magna, aqui eu ia chamar de ANF, né? No Caron, né? É a mesma coisa, chega com a cabeça, né? Parece o deserto do Atacama lá, vazia, mas com muita vontade. Só que o aluno é muito diferente, o aluno hoje é muito diferente, né? Então, o aluno hoje é muito objetivo, ele quer uma educação no sentido inglês da palavra, né? Uma formação, melhor dizendo, orientada para as aplicações. Então ele quer ver o projeto de aeronáutica, tá? Então você fala de um projeto de uma aeronave e na medida em que é necessário você vai dando as informações que são pertinentes ao projeto da aeronáutica. Aí você passa para outra aplicação, né, e dá as informações necessárias. Aqui você precisa de materiais metálicos, etc. Então, outra aplicação, outra aplicação, outra aplicação. E essa é a mentalidade Tetris, que eu chamo, né, dos alunos hoje. Qual é o problema dessa forma de fazer? Porque é perfeitamente factível, né? O problema é que, como, né, dá para ver, existem lacunas, eventualmente fora daqui ou em algum momento da vida profissional do aluno, ele vai precisar de resistência dos materiais de maneira bastante aprofundada, por exemplo, tá? E ele não viu isso, tá? Outro problema é bastante superposição, tá? Então, o que eu quis dizer com isso é que os dois modelos têm os seus problemas, têm as suas vantagens. Esse daqui, obviamente, atende mais o que eu chamei aqui de mentalidade Tetris, né, que é a mentalidade normal do aluno hoje, mas também tem os seus problemas. Então, só para encerrar, tudo isso é só para falar do problema, né? A gente tem que fazer um bom diagnóstico para tentar propor uma solução. O problema do ensino da engenharia hoje, principalmente em tempos em que o acesso à informação é virtualmente ilimitado e restrito, né, através da internet, é justamente achar o equilíbrio entre conteúdo e estrutura, entre aqueles dois slides que eu mostrei para vocês, entre o que era lá em 1980 e o que é hoje, né? Quando eu falo acesso virtualmente ilimitado, qualquer um hoje aqui com o seu celular, se eu der um assunto ao acaso aqui, cavalo árabe, por exemplo, tenho certeza que em 60 segundos você com o seu celular, com o laptop, qualquer acesso à internet, em 60 segundos você baixa uma quantidade de informação que vai te levar 2 anos para absorver sobre cavalo árabe, e isso se você tiver a formação adequada, né? Lá em 1980 e antes ainda, para você ter acesso a essa quantidade de informação eram meses e anos eventualmente, né? Então, mudou muito, né? O acesso é muito fácil, então nós professores precisamos estruturar um pouco mais a informação e dar menos valor à informação. Então, agora eu vou falar, acho que não sei se eu já estou estourando o tempo aqui, né? Mas eu vou focar um pouquinho, né? Feitas as ideias mais gerais, eu vou focar um pouquinho no tema, que seria, então, como é que eu vou resolver isso através das ferramentas modernas e essas plataformas de vídeo. Você tem várias outras, né? Eu vou falar especificamente das plataformas de vídeo. Esse slide que está aqui é só para mostrar que existe uma infinidade, né, de plataformas e de servidores de vídeo. O YouTube, ele é certamente o mais difundido, o Vimeo também, né? Mas tem várias outras. Eu olhei uma aqui, tem uma que é do Irã. Está aqui em cima, aqui, ó, a segunda aqui é do Irã. É a mais popular no Irã, né? Então até o Irã tem a sua plataforma de vídeo, tá?
Cada uma tem as suas características e aí, né, obviamente, eu vou ter que ser um pouco específico em relação ao YouTube, principalmente a parte das estatísticas. Eu acho que o filé mignon do que eu vou falar hoje é a parte das estatísticas que eu quero mostrar. Então, dentro de tudo isso que eu falei, como é que funciona o aluno hoje? Né? Como é que éramos nós, estou olhando para o Sérgio, para o Carpinetti, né? Como é que éramos nós quando a gente fez mestrado, até a iniciação, queria se informar sobre um assunto, não cavalo árabe, imagino, mas, sei lá, as nossas iniciações. A gente ia para a biblioteca e ficava à tarde ali folheando os índices, né? Ou às vezes, eu não sei se vocês imaginam, mas vocês fizeram isso, mas eu fui visitar a biblioteca, eu ia, pegava o ônibus de manhã, passava a tarde na biblioteca da Poli e depois voltava à noite para São Carlos. Por quê? Porque lá tinha livros e revistas que aqui não tinha e eu queria acesso rápido, né? Esquece, hoje não é assim. Hoje, todo mundo, inclusive nós mesmos, né? O que você faz quando você precisa de uma informação? Eu brinco, você pergunta para o oráculo. O oráculo é o Google, né? Então, você está interessado em física quântica? Vai lá no Google, que tem curso inteiro de física quântica. Eu adoro esse aqui, For Dummies. Eu até achei que é um canal, né, no YouTube, é tudo For Dummies, né? Eu sou assinante de carteirinha desse canal, né? Então, você acha cursos inteiros de física quântica e até coisas bem menos nobres, vamos dizer assim, como desentupir, né, um vaso sanitário em 11 segundos, como trocar uma lâmpada, tudo. E essa é a atitude normal dos alunos hoje e, pelo menos minha. Às vezes eu tenho que consertar a torneira, não sei das quantas. Outro dia estava vazando lá a válvula do gás do fogão lá em casa, não tive dúvida. Fogão, modelo GE, não sei o quê, pumba, já tinha um vídeo lá e fui eu lá e consertei o registro de gás, né? Então, essa mentalidade, essa história que eu falei para você, o acesso à informação é instantâneo, tá? E aí você usa aquela informação, no caso meu ali, esse fim de semana, para consertar o gás lá do fogão, tá? E engraçado que isso, na verdade, me faz lembrar um seriado muito antigo que eu assistia quando era pequeno, chamava Joe 90. Eu vou contar porque, assim, era 90 porque se passava no futuro, e o futuro era 1990. Então eu não vou falar quando que eu assisti esse seriado, tá? Mas a história é muito engraçada porque é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Esse menininho aqui, o Joe, né? Ele era uma espécie de agente secreto, alguma coisa assim. Toda vez que ele tinha que fazer uma missão que envolvia, você vai na missão, não sei o que, você vai ter que pilotar um Boeing. Aí o pai dele, que era esse sujeito aqui atrás, né, carregava no cérebro dele, tinha essa máquina aqui, né, carregava aquela informação sobre como pilotar o Boeing, ele saía da máquina com a habilidade de piloto de Boeing, né. No episódio seguinte, ele tinha que fazer um mergulho livre a 60 metros de profundidade, não sei o quê. Então lá vai o coitado do Joe, né, virar mergulhador profissional e tal. Então é mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Você quer aprender a consertar fogão? Então você vai lá, pega um videozinho, ou desentupir em 11 segundos, ou física quântica, você vai lá e assiste os vídeos e de alguma maneira você se vira com aquilo. Ou bem ou mal, aí vai depender um pouco da sua, né, digamos, habilidade e assim por diante. Mas é interessante, né, que, eu vou confessar, isso aqui é do fim dos 60, começo dos 70, que é esse seriado aí, né? E é exatamente o que está acontecendo hoje. Então, na verdade, nesse momento, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência, finalmente, né? Surgiu a ideia de criar um canal no YouTube, né, dedicado a disciplinas da minha área, da área de energia ali na mecânica, tá? Que eu estava focado aqui em energia. Na verdade, antes de criar o canal, o canal eu criei antes das disciplinas, porque eu tentei um outro modelo que foi a criação de um deixa eu tirar o som aqui, social e já basta a minha voz, né? Vou tirar o som e soltar aqui. Sou eu falando aqui. Então eu criei, a ideia minha foi criar uma página, né, chamava TV Energia, eu cheguei a registrar essa página e soltar o vídeo aqui, peraí, desculpe que me atrapalhei todo, vou voltar na minha caneta.
Então, antes de dar as aulas pelo YouTube, eu criei essa página, né, um site próprio, e a ideia de transmitir a informação era usando, né, fazendo isso aqui, mini documentários, entrevistas, notícias, né, ou factuais, que a gente chama. Então, o Trump tirou os Estados Unidos do acordo com o Irã. Isso aí tem impacto no preço do petróleo e isso envolve a área de energia. A gente punha alguém lá para falar ou redigir um artigo, né? Então, esse exemplo que está aqui, esse videozinho que está do lado, na verdade é um mini documentário sobre carros híbridos, né? E foi muito interessante, foi muito acessado. Depois de um tempo, alguém de fora quis comprar esse site, inclusive, né? Mas tinha um grande problema, ele não alcançava os alunos. Tinha muita gente assistindo, mas aluno mesmo, porque eu queria ensinar, eu não queria vender site ou o que quer que seja, eu queria ensinar. Então, eu não estava alcançando os alunos, então não deu muito certo, né, nesse sentido. E eu expliquei essa experiência aqui, porque depois nas estatísticas ela aparece claramente, né? O período que houve TV Energia e o período, digamos, do canal de aulas que eu estava dando, né? Então, voltando à ideia de usar o YouTube para compartilhar, tem vários aspectos dessa plataforma que me atraíram, né, no sentido de fazer as aulas. Então, por exemplo, o primeiro deles é a possibilidade de transmissão ao vivo, que é o que eu estou fazendo agora. Vou para a minha tela aqui, ó, já tem gente perguntando, fazendo perguntas. Não sei se vocês enxergam aqui, né? É a parte informal. Tem um chat aqui. Tem pessoas que, me desculpe as pessoas que estão assistindo, tem 13 pessoas assistindo, né, e já colocando perguntas, e eu me desculpo porque eu não consigo responder, né, as perguntas ao vivo. Tá? Então isso está sendo transmitido ao vivo e eu comecei a fazer as aulas por aqui. Uma vez transmitido ao vivo, isso fica registrado e os alunos podem assistir. Então, se ele perder a aula, ele pode assistir depois. E nesses vídeos você pode pôr hiperlinks para outros vídeos e aí você tem aquele efeito que eu falei, de estruturar a informação. De repente combinar uma aula sobre energia solar com uma aula de análise técnico-econômica e aí você serve de base para uma terceira aula sobre centrais de energia solar, por exemplo, projetos de centrais de energia solar, né? E tudo isso linkado, né? Então é a possibilidade de estruturar a informação. Então isso aqui, digamos, vantagem para os alunos, e aqui algumas vantagens, né? Principalmente isso que eu estou falando, das estatísticas de visualização, que mudaram até a minha forma de dar aula, tá? Os chats, tanto ao vivo, como vocês viram aqui, como as pessoas acabam colocando muitas perguntas, e aí você acaba sendo professor de muita gente que não é nem aluno aqui do Brasil, por exemplo, né? Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. E aí, né, eu até destaquei um pouquinho, cursos completos na forma de listas de vídeos. Então, na medida em que todas as aulas passaram a ter, das disciplinas que eu dou, as disciplinas que eu dou estão aqui, né? Todas as aulas dessas que eu estou dando já tem todas elas em vídeo, então você faz um pacotão, né? Então é mais ou menos o que antigamente escrevia apostila, né? Então agora, em vez de fazer uma apostila, faz uma lista de vídeos, por exemplo, né? Então isso tudo foi muito atrativo, né? E eu comecei a fazer, né, dar essas aulas através do YouTube, tá? Então assim, estou quase já encaminhando para o fim, né? Com relação à transmissão das aulas ao vivo, essa tela que está aqui a tela do live streaming. Qualquer um que tenha uma conta no YouTube, só por /live e você cai nessa tela aqui, tá? A configuração e o equipamento é extremamente simples. Na verdade, eu até me sofistiquei um pouquinho. Eu pus essa câmera aqui do lado, não sei se vocês estão vendo, né? Só porque, como eu gosto de escrever na tela, se eu usar a câmera que está na tela aqui do computador, ela vai tremer, né? E eu uso um microfonezinho aqui também só para o som que vai para o YouTube ficar um pouco melhorzinho, né? Então, em termos de hardware, é praticamente nada, né? Ainda uma câmera e mais um microfone, e você só precisa de um software para empacotar o sinal e mandar para o seu, no caso, o YouTube, né? Eu uso esse OBS aqui, que é um software aberto, inclusive, né? Curioso que eu queria instalar esse software
eu baixei, né, o software e como é que eu instalo agora? Como é que eu configuro? Tem alguns poucos parâmetros para configurar. Aí não deu outra. Fui lá no YouTube e procurei um vídeo. Era um menino de 16 anos, né? E ele me ensinou a configurar o OBS aqui para fazer esse streaming. Esse OBS, ele está aqui. Eu vou mudar minha janela. Ele está aqui, ó. Vendo? Então eu tenho aqui alguns parâmetros, né? Ele é um software aberto, depois eu descobri até que o meu filho fez alguma programação em cima desse software aqui. Então eu aprendi com esse rapaz aí no YouTube a fazer a configuração. Então o custo, digamos assim, material é zero, virtualmente zero, porque você faz com coisas que você já tem, né? Eventualmente você arruma um laptop aqui com tela para você poder escrever e tal, né? Mas não é necessário equipamento de vídeo sofisticado. Claro, você precisa de uma conexão à internet para fazer ao vivo. Se você não tiver internet, você pode ainda assim gravar e depois transmitir, tá? Então, como eu disse, né, você grava as transmissões, elas ficam gravadas aqui. Então eu tenho uma lista de vídeos aqui, tá? Com as últimas aulas, depois eu vou entrar, né? Esse aqui é o dashboard. Então eu tenho a lista de vídeos, os comentários offline, quer dizer, os comentários que o sujeito faz lá no próprio vídeo quando ele acha, e aí você pode interagir com essas pessoas, tá? As estatísticas que eu vou mostrar e os próprios vídeos, quer dizer, eu vou entrar um pouco nesses menus aqui para mostrar para vocês, né? Então aqui, ó, por exemplo, né, a possibilidade de criar listas de vídeos com capítulos, como se fossem capítulos de um livro. Então, no caso aqui, a primeira que eu fiz foi termodinâmica, depois fenômenos, que eu dou para elétrica, são duas turmas da elétrica. Aí a minha disciplina de pós-graduação aqui em São Carlos, no programa da mecânica, e essa disciplina aqui, que é a mesma na verdade, é no programa integrado USP-Unicamp-Unesp. Interessante que isso é transmitido pela rede interna, né, mas também pelo YouTube. E o curioso é dado em inglês essas aulas, e os vídeos estão em inglês, e isso permitiu, por exemplo, um alcance absurdamente maior. Eu vou mostrar a influência que isso teve nas estatísticas, tá? Eu vou correr um pouquinho, porque depois na fase de conversa e tal, a gente pode voltar, né, e depois com a contribuição do Carpinetti também, né? Você pode programar eventos, como eu estou mostrando aqui. Então, o de hoje eu programei, né, esse evento, aí as pessoas vão lá e assinam, né, dizem que vão participar do evento, e quando chegam um pouquinho antes, recebe um e-mail no celular. Eu consigo ver até se o sujeito ou quantas pessoas estão assistindo, em que plataforma, se é celular, se é laptop e assim por diante. Tá. E aí, né, as famosas estatísticas de visualização, que isso, como eu disse, mudou até a minha forma de dar aula. Vou mostrar algumas. Em primeiro lugar, eu vou até, se me permitir, eu vou dar um zoom aqui. Peraí, desculpa. Às vezes eu me atrapalho aqui na minha própria apresentação. Eu quis dar um zoom, eu vou zoomar aqui, ó. Então, existem várias estatísticas, aqui é um resumo, né? Então aqui é tempo de assistência, o tempo que a pessoa fica assistindo o vídeo, né? E isso durante toda a vida do canal. Então esse foi o período em que eu tinha a TV Energia, né? Hoje o site, inclusive, eu parei de pagar o registro, ele foi, né? Acho que a pessoa que queria comprar o site deve estar usando agora. Mas, e essa aqui, o professor Seleguin, que é quando eu passei a dar aulas pelo YouTube, tá? Aí você tem, por exemplo, isso é muito importante, que é o tempo médio que as pessoas ficam assistindo o vídeo. E aí eu estou destacando isso porque nitidamente tem dois patamares. Esse zero aqui é porque o YouTube não calculava essa estatística há um certo tempo atrás. Mas nitidamente tem dois patamares, porque depois que acumulou esses dados aqui, que eu fiz uma análise, eu mudei a minha forma de dar aula, e aí o tempo de retenção, isso aqui chama tempo de retenção, aumentou, pulou, né? Eu vou mostrar essa experiência para vocês. Com relação ao tempo, tem essa outra estatística aqui, não sei se vocês estão vendo, que é quantas visualizações, né? Quantas visualizações. Eu não dou muito bola para esse, porque os meus vídeos são muito longos, assim, 1 hora, 2 horas, tem vídeo de 4 horas seguidas. Eu quase matei os alunos nesse dia, né? 4 horas seguidas, né? Para mim foi duro, porque eu fico 4 horas sentado, paradinho aqui, para não sair do enquadramento, né?
Mas assim, o número de visualizações não me interessa muito, porque às vezes o cara entra meio que sem querer no canal, tem um cara falando aí, ele escuta 30 segundos e vai embora. Então esse não é o aluno que me interessa. Então não é o número de visualizações que me interessa, né? É o tempo que o sujeito fica assistindo, ou supostamente fica assistindo. Eu estou falando, de repente tem alguma clínica de distúrbios do sono que está usando meus vídeos aí, né, para colocar o pessoal para dormir, né? Mas assim, então vamos olhar um pouco esses números. Tem o total de minutos assistidos na fase professor aqui, 3.511.000 minutos assistidos. Isso é gente assistindo o vídeo. Bom, não sei se dormindo, mas assistindo o vídeo, tá? Então, dividindo por 60 e por mais ou menos o período ali, que é 1.600 dias, então hoje o canal em média, são 37 horas por dia de pessoas assistindo aulas ali no canal, porque só tem aulas, na verdade, tá? Então isso, né, é bastante interessante como efeito multiplicador. Você tem estatísticas globais ou estatísticas individuais por vídeos. Então esse é um lá do curso da pós lá da Exalc, né, USP, Unicamp e Unesp, que é, por sinal, eu tenho a estatística dele aqui, por sinal ele é o campeão de audiência, não sei porquê, na Islândia, né? O pessoal assiste esses vídeos e assiste 100% dos vídeos, né? Ou não dorme, acho que não, né? Como é que fala? Só da meia-noite, né? O pessoal não dorme e fica assistindo isso aqui, né? Então você vê esse gráfico aqui, que é o tempo que está assistindo, né? É bem característico. Esse pico que tem à esquerda foi a transmissão ao vivo, então sempre tem relativamente muita gente assistindo, isso é claro que é relativo, né? E depois cai, e depois tem digamos assim, um tráfego orgânico ali de pessoas que vão buscando. Quando eu falo orgânico é porque eles fazem a busca. Esse vídeo é a introdução à exegia, então quem buscou isso lá no YouTube, de alguma forma acaba caindo nesse vídeo e assiste. Então esse aqui foram os alunos e esse aqui, né, foi muito tempo depois. Esse vídeo tem 1 ano mais ou menos, né? E essa outra parte aqui é pessoas que encontraram o vídeo na internet. Sobre o alcance geográfico, então obviamente, né, o Brasil é disparado, até porque a maioria dos vídeos estão em português, mas justamente quando começou a ter vídeos em inglês, os Estados Unidos, né, começaram a aparecer aqui. Aqui depende um pouco de como você ordena, se é por tempo assistido, se é por porcentagem do tempo que o sujeito fica assistindo, ou seja, o índice de retenção. Aí, como eu disse para vocês, Islândia é 100%. Não sei, deve ser um cara, não sei, né? Ele assiste 100% dos vídeos, né? 100%. Se tem 3 horas, ele assiste 3 horas de vídeo, né? Esse cara não tem problema para dormir de jeito nenhum, né? Depois é Oman, que é o segundo lugar, e o terceiro, em termos de tempo de retenção, é a Sérvia. Eu não sei porquê, né? Eu sei que não é Oman, também não é o Catar, a Arábia Saudita. Eu sei que na Arábia Saudita tem um vídeo sobre energia solar, termosolar, que também é o campeão de vendas, né, entre aspas, lá na Arábia Saudita. Mas é o tipo de estatística que a gente tem, tá? Como eu disse, visualização, isso aqui eu vou pular porque eu já falei, né? E aí eu quero dar um destaque, e já meio que terminando, para o que eu chamo de retenção de audiência e contar uma experiência aqui. Vários de vocês são professores ou já deram aula. Levanta a mão quem conseguiu dormir na própria aula, né? Eu consegui dormir na minha própria aula. Eu quero contar essa história para vocês, né? Tá? Ou como dormir na sua própria aula. Como é que funciona? Então, primeiro eu vou explicar o que é o índice de retenção, tá? E eu acabei já falando, né? Quando eu analisei o índice de retenção e mudei minha aula, então o índice de retenção que estava nesse patamar, depois que eu analisando o índice de retenção e modificando a aula, dentro daquelas ideias que eu falei no começo da apresentação, mudou de patamar, é nítido, né? É nítido, tá? Então eu vou mostrar mais ou menos. O índice de retenção é o seguinte, tem várias formas de colocar esse gráfico, né? Então é uma aula em particular, é a terceira aula do curso de termodinâmica,
tá? E esse gráfico que está aqui, essa linha azul, é o seguinte, quantas pessoas... Primeiro ele pega vídeos da mesma duração. Então esse vídeo aqui tem 1 hora e um pouquinho, tá? Então ele pega outros vídeos de 1 hora e um pouquinho, tá? E faz uma comparação. Quantas pessoas assistiram até o 1º minuto, quantas pessoas assistiram até o 2º minuto e assim por diante, certo? Ou quantas pessoas, ou quantos por cento das pessoas assistem, né? Quantos por cento da aula, tá? E essa escala que está aqui, ela pode ser relativa, como eu mostrei para você, e relativamente a outros vídeos de mesma duração. Porque é óbvio que se for um vídeo de 15 segundos, aí você não tem nem tempo de sair, né? Como a gente diz aqui em São Carlos, sair fora do vídeo, tá? Então esse é o gráfico de retenção relativa a vídeos de mesma duração. E essa história de dormir? Acontece que de vez em quando, para eu preparar a aula, eu coloco o vídeo da minha aula para ver o que eu falei, para não esquecer de falar nada. A gente sabe, vocês sabem que nunca você dá 2 vezes a mesma aula. Você sempre, ou porque esquece, né? Ou porque você tem mais para falar mesmo. Então é comum eu pegar e colocar o meu vídeo, né, para ouvir e preparar a aula ouvindo minha própria aula. Então, obviamente, no começo, né, eu tenho mania de fazer... Minha aula parece filme do James Bond. Todo filme do James Bond sempre acontece uma coisa de emocionante. É ele pulando de paraquedas, lutando com um tubarão, né, metralhando lá um monte de bandido, tudo vestido de preto, né, com aquela capuz negro e tal. Então é sempre muito emocionante e ninguém dorme no começo do filme do James Bond, tá? E eu comecei a escutar essa aula, tá, para me preparar, e chegou um momento lá pelo último texto eu estava dormindo na minha própria aula, né, ouvindo minha própria voz e dormi, mas dormi mesmo, né, assim, de roncar, né, quase que o locutor aqui, que era o meu, se incomodou. E aí eu fui ver, mas caramba, o que tem essa aula aí, né? Que até eu dormi na aula. E eu olhei esse gráfico aí, olhando o gráfico, né? Vocês veem, né, que o índice de retenção é alto, é a fase James Bond, né? Vou até mudar de cor aqui. Então, no início aqui, né, no início você tem a fase James Bond, tá? Vai bem. Aí depois daquela fase emocionante, você tem o quê? A introdução da história, a introdução dos personagens, o enredo e tal. Então o James Bond chegando no escritório lá do M, né? Daí ele encontra a Moneypenny lá e tal, aquela conversinha, aí você vai introduzir os personagens, a trama e tal. Aí a parte chata que começa a cair, né? Até que chega num vale, tá? E aí vem o clímax, né? Mais ou menos. Então, eu vi que esse vídeo tinha essa característica aqui. Era emocionante no começo, tá? Depois toda aquela parte da aula, e um detalhe, esqueci de falar, quando você move essa barrinha aqui, você, então, por exemplo, aqui ficou curioso, né? Porque depois de um certo momento, começou a cair a retenção. Então, se vocês olharem no gráfico que aparece aqui a barrinha está aqui, né? Eu já estou introduzindo, na verdade é uma aula de termodinâmica, então estou falando diagrama de equilíbrio, então aquela parte mais assim, que a gente tem que falar, porque é a parte da erudição, né? A gente tem que falar para o aluno, mas que não, né, não retém tanta atenção assim. Então, de fato, a audiência foi caindo, assim como caiu para mim, né? Então, deixa eu ver o próximo que eu tenho, o próximo que eu tenho aqui. Então, nesse período, eu vou voltar um slide, foi caindo, né? E até que chegou num vale, que eu mesmo dormi, né? E os alunos estavam acordando nessa aula, acordando entre aspas, né? Nessa aula, quando eu comecei, então, depois de toda aquela parte de introdução dos personagens, do enredo e tal, da erudição, aí eu comecei a falar da prática. Nessa aula, essa foto que está aqui, à esquerda, aqui é a calota polar de Marte, né? Então eu explico essas camadas que tem lá em Marte, porque eu estava falando de CO2, né? Então o pessoal começou a ficar interessado, o índice de retenção começou a subir, né? O material, os slides no caso, né? Então acontece que essas estatísticas, na medida em que o aluno assiste a aula, entre aspas, a aula assiste o aluno. Ela está ali registrando as reações do aluno e gerando aquelas estatísticas. E essas estatísticas, quando você lê, né, e tem vários aspectos que eu não estou conseguindo mostrar aqui por causa do tempo, você pode melhorar a forma de dar aula.
não só a formatação dos slides, mas a sequência ali da história, como num filme do James Bond mesmo. Tá? E isso, quando eu comecei a fazer isso, os índices de retenção começaram a aparecer desse jeito aqui. Repara que isso aqui é o valor médio, são vídeos, esse aqui tem quase 1 hora também, então esse vídeo aqui ele tem um índice de retenção sempre acima da média, porque essa é uma aula que eu já peguei essas informações e já reformatei, é só uma questão, no caso aqui, só uma questão de reformatar a aula, certo? Então, é mais ou menos, para terminar, é mais ou menos como no Big Brother, lá do George Orwell, quer dizer, ele tá assistindo você, só que tem uma coisa interessante, nós somos o Big Brother, nós que eu digo os professores, nós temos acesso a essa estatística, não é uma coisa do poder, isso é democrático, todo mundo tem acesso a essas estatísticas, quer dizer, do seu próprio canal. Porque hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo. Aquele menino de 16 anos que me ensinou, o vídeo dele ele fez no quarto dele, inclusive eu vi a cama do bandido, está tudo desarrumado, eu lembrei muito da minha filha, que o quarto dela é uma bagunça, igualzinho. E o cara me ensinou a programar lá o OBS e tal. Então, nós somos o Big Brother, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês e em cima dessa experiência. Com isso eu agradeço, e principalmente por não terem dormido. Muito obrigado.